Bom dia, meninos. Ontem nós falamos sobre os tigres asiáticos e hoje nós vamos ver falando sobre o Japão. E na próxima aula a tia vai fazer a correção e revisar o nosso conteúdo, falando sobre o Japão e os tigres asiáticos. Então, prestando atenção à aula, com as características do Japão, a natureza e a sociedade. E até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. Vamos falar sobre o Japão. Vamos lá? Então, queridos, nós vamos falar sobre o Japão. O Japão, este país pequeno, situado no extremo oriente do continente asiático, tem uma formação vulcânica. Na verdade, o Japão é um arquipélago formado por mais de 6.000 ilhas, onde se destacam as ilhas de Honshu, Shikoku, Hokkaido e Kyushu. Bom, já entrando aí nessa questão da formação do terreno japonês, é bom lembrar que o Japão está localizado numa região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Trata-se de uma área onde há um encontro constante e muito comum de placas tectônicas. E o território japonês, inclusive, é formado em função disso, né, de toda a exposição do magma que sai do interior da Terra, chegando à superfície. Portanto, é um terreno vulcânico. E é bom lembrar que os terrenos vulcânicos, eles são terrenos pobres em minérios. Essa é uma característica marcante do território japonês. Não há formação de minerais ferrosos, não há formação de combustíveis fósseis. Todas as regiões situadas no Círculo de Fogo do Pacífico, e então o Japão faz parte disso, são regiões onde a presença de montanhas é muito comum, a formação de ilhas vulcânicas também, ocorrem muitos terremotos, bastante erupções vulcânicas e até tsunamis. Bom, em relação à população, o Japão é um país muito populoso e também muito povoado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Japão tem uma população absoluta muito alta, hoje aproximadamente 127 milhões de habitantes, e também uma densidade demográfica muito elevada, aproximadamente 336 habitantes a cada quilômetro quadrado. Além dessa população muito grande, é preciso considerar que a composição do relevo japonês, predominantemente de montanhas, faz com que essas pessoas se concentrem nas planícies, as planícies estreitas próximas ao litoral. Então, as regiões densamente povoadas do Japão são muito densamente povoadas, né? Uma vez que viver em montanha, claro, não é bom para ninguém. E, historicamente, a população japonesa, então, teve de se concentrar realmente nas planícies, onde estão as maiores cidades. Outro dado muito importante em relação à população japonesa diz respeito ao seu IDH. O IDH do Japão é superior a 0,900, o que faz dele um IDH muito alto. Então, uma população que, mesmo vivendo num território pequeno, de certo modo problemático do ponto de vista geológico, acaba encontrando condições de desenvolver uma ótima qualidade de vida. Essa população hoje tem um grande problema, que é a questão do envelhecimento. É sabido de todos nós que a expectativa de vida do Japão é muito elevada, uma das mais altas do mundo. E ao mesmo tempo que essa expectativa de vida só aumenta ano a ano, a taxa de natalidade no Japão cai bastante. De modo que hoje o Japão já é um país de população envelhecida, onde predominam velhos, os idosos e os adultos. Isso economicamente é muito ruim, uma vez que a ausência da natalidade elevada provoca a longo prazo diminuição na população ativa, aquela população disponível para o trabalho, e muitos encargos governamentais, especialmente ligados ao setor de previdência, ao setor de pagamento de aposentadorias, de pensões e os gastos com saúde pública. Bom, pessoal, e quando a gente fala sobre Japão, não dá para deixar de lado a questão econômica, né? O Japão tem uma estrutura econômica muito confortável. Hoje está na terceira posição em termos de economias, é o terceiro maior PIB do planeta. Estava na segunda posição até pouquíssimo tempo, foi superado recentemente pela China. Mas mesmo perdendo uma posição no ranking, a economia japonesa segue em conforto realmente. E tudo isso se deve basicamente a um processo de reconstrução que o Japão adotou após a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que ele sai da Segunda Guerra Mundial arrasado, tanto no nível político, no nível econômico, no nível populacional,
E o processo de reconstrução japonesa, chamado de milagre japonês, é responsável pelo sucesso da economia nos dias de hoje. Bom, e esse milagre japonês, ele pode ser entendido, né, como um processo de políticas públicas que foram aplicadas, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, para fazer a economia japonesa voltar a crescer. E o modelo que eles escolheram foi bem assertivo. Eles escolheram um modelo baseado na produção industrial de produtos tecnologicamente avançados. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, o que o governo do Japão faz, basicamente, é investir maciçamente em educação. Assim, eles conseguiram alcançar em pouquíssimo tempo uma mão de obra muito qualificada e também, a partir dessa qualificação da mão de obra, o desenvolvimento tecnológico. Então, a economia japonesa se apoia basicamente na produção de elementos tecnologicamente avançados. Eles estão sempre na frente, né, nessa questão. Então, eles vendem produtos caros. O Japão precisa importar muitos recursos naturais, afinal de contas o seu território é pobre nesse sentido, mas isso não representa um grande problema, porque afinal de contas eles compram matérias-primas baratas, produzem elementos extremamente caros, né, e que serão muito bem aceitos pelo mercado consumidor do mundo todo. A partir da década de 90, o Japão começa a sofrer impactos em relação, especialmente ao crescimento de países próximos, ali no continente asiático. Primeiro são os tigres asiáticos e depois a própria China. Essa concorrência fez com que o Japão entrasse num processo de recessão. Hoje, são desenvolvidas políticas públicas, né, com o intuito de fazer a economia voltar a crescer num ritmo mais acelerado. Veja bem, o problema deles não é um problema de crise econômica bastante profunda, né? O problema é manter um ritmo bacana de crescimento. Então, bem diferente, por exemplo, no caso nosso, né, no caso do Brasil. O Japão hoje, então, encontrou como saída para essas questões de recessão, né, vindas ali das décadas de 90, dos anos 2000, a produção de tecnologia ainda mais avançada. É nesse sentido que o governo trabalha e a sociedade japonesa trabalham para que a economia continue crescendo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o Japão. Eu vou deixar disponível aqui para vocês os links das nossas aulas específicas sobre demografia, economia e o quadro natural japonês, tá certo? Antes da gente se despedir,